Bom dia a você. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos, capítulo 10 e versículo 42, e nos mandou pregar o seu evangelho, nos mandou pregar a todo o povo, que Ele é aquele que Deus o ressuscitou dos mortos, e o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Somos testemunha de Jesus Cristo, das coisas que vimos e ouvimos junto dele. A Bíblia diz: quem crê no Evangelho será salvo, mas quem não crê será condenado. No Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus falou assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E disse isso ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque Deus, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não for dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o trouxestes aqui? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas a multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus falou, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser, jorrarão para a vida eterna. A Bíblia diz em João 5 e versículo 39, examina as Escrituras, porque você encontra nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Lá em Apocalipse 1 e 3 está escrito assim: bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é os que ouvem, e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Em Salmos 1 e versículo 1 está escrito também: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. A mensagem da cruz, ela tem um poder extraordinário, capaz de transformar o homem em velha criatura, em nova criatura, fazer que com o homem velho se revestir de toda a armadura de Deus. Jesus clamou bem alto em meio à multidão, dizendo: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aquele que crê, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. A mensagem de Jesus é uma só, é a salvação
para que o homem não venha ser condenado no lago de fogo e enxofre, ser lançado o seu corpo e a sua alma. Todavia, se o homem procurar tentar em obedecer a estes mandamentos, preceitos de nosso Deus, ele andará aqui na terra, fazendo aquilo que lhe apraz ao Deus que o chamou, ao Deus que o levantou do pó, da sarjeta. Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, ele escolhe as coisas vis, as coisas desprezíveis desta vida, para aniquilar aquelas que pensam que são alguma coisa. Deus, ele na sua sabedoria, o homem não compreendeu a Deus, por isso que na loucura de Deus, Deus é mais sábio do que o homem. O homem não compreende quando Deus faz, quando Deus está trabalhando, quando Deus está agindo do seu próprio querer, na sua própria vontade. A Bíblia é o livro aonde aquele que nele procura espelhar, aonde aquele que nele procura obedecer, caminhar conforme está escrito este santo livro, esta palavra que não foi feita, não foi produzida de particular interesse em nenhum homem algum, não foi feita por vontade de homens, mas foi feita por Deus, dada a homens santos, cheios do Espírito de Deus, que falaram, inspirados por Deus, e deixaram escrito. Os profetas testificaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que viria como Salvador da humanidade. Profeta Isaías, profeta na Bíblia conhecido como profeta messiânico, aquele que falou mais da vinda do Messias, aquele que viu o céu aberto e viu a Shekinah de Deus, ele viu o Todo-Poderoso, e ele olhou para si e viu que era um homem puro de lábios, que habitava no meio do povo de impuros lábios, homem que não tinha capacidade sequer alguma de receber o que Deus iria falar para ele profetizar a todas as nações, aos povos e ao povo de Deus, o povo israelita. Mas acontece que Isaías, lá no céu Deus falou consigo e falou: a quem enviarei? E o profeta clama: envia-me a mim, Senhor. Quem irá por nós? Deus perguntou. E o profeta, naquela visão que ele teve, ele viu 3 querubins que estavam guardando a Shekinah de Deus, a glória de Deus. 3 anjos, e um daqueles anjos voou a encontro de Isaías e tocou ele com uma brasa viva como tenaz, e aquela brasa o purificou de todo o pecado, de toda imundícia. Aquela brasa simboliza para nós, os que cremos e aqueles que creem no nome de Jesus, como se uma gota do sangue de Jesus for derramado no homem, seja ele pecador, desde a sua mocidade e até a sua velhice, mas reconhecer que depende do perdão de Cristo, através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Se o homem que reconhecer, confessar a sua transgressão e não praticar mais, ele alcança de Deus a misericórdia, e vem o perdão de Deus através do seu sangue, do sangue do seu Filho unigênito do Pai, aquele que por nós morreu na cruz para nos oferecer a vida eterna de graça, que nos está conduzindo até esta vida eterna. Mas nem todos entrarão no céu. É isso que Jesus falou. Jesus falou que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. São poucos que encontram, são poucos que acham essa porta estreita. Quando o homem ele encontra esta porta, é como um homem que encontra um bom tesouro, uma pérola, e ele vai e se alegra tanto, ao ponto de vender tudo que ele tem, abandonar tudo que ele tem, por causa daquela pérola que ele achou e encontrou. A pérola é a palavra de Deus. Quando o homem encontra a palavra de Deus, junto à beira do caminho, aonde está sendo semeada, o caminho que o homem está levando ele
para o abismo. Mas a mensagem do Evangelho é para te dar a esperança que Jesus Cristo veio nesta vida, morrer por nossos pecados, foi transgredido, moído, aflito e ferido de Deus, pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas como nós o reputamos por aflito de Deus, nós não queríamos saber dele. Ele não tinha formosura, não tinha belezura, mas ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus é esta. Está escrito lá em 1 Timóteo, que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, se arrependerem, para que possam se arrepender e chegar ao conhecimento da verdade. Mas a princípio, como eu li aqui em João 7, no versículo 38, Jesus fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. A Escritura comprova e prova que Jesus Cristo, Ele ainda é nomeado e foi recebido o nome que é sobre todos os nomes. O nome de Jesus está acima de todo quanto nome se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra. O nome de Jesus, Ele é o refúgio para aquele que encontra este. O nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é um nome poderoso. Paulo falou lá em Filipenses 2, que Deus o exaltou, soberanamente lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus, se dobre os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda boca confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Atos capítulo 4, versículo 12, também está escrito que nenhum outro nome foi dado, nem no céu, nem na terra, pelos quais os homens deverão ser salvos. Somente o nome de Jesus, porque Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Lá em Apocalipse capítulo 20 está escrito, o apóstolo João falou assim: eu vi um que estava sentado sobre o trono branco, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar nem espaço para eles. E vi mortos e vivos serem julgados, grandes e pequenos. Todos nós seremos julgados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós seremos julgados, porque Jesus falou em João 12, eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Mas já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Aqueles que ouvem a palavra do Evangelho e não querem obedecer essa mesma palavra que está sendo pregada, Jesus não julga ninguém. Nem eu vim aqui a julgar vocês, mas Ele falou que aquele que ouve as suas palavras e não pratica, já tem quem o julgue. Esta mesma palavra que tem pregado, esta o há de julgar no último dia. No último dia vai ser feita a separação total. O profeta Daniel fala que muitos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para o desprezo e vergonha eterna. Aqueles que me negarem nessa vida, Jesus falou, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Mas aquele que me confessar nesta vida, eu também o confessarei naquele grande dia, diante do meu Pai e dos seus santos anjos. É tão difícil você ver e olhar uma humanidade nos dias atuais, uma humanidade que está virando as costas para Deus. Quando o homem ouve a mensagem do Evangelho e a despreza, ele não despreza aquele que está pregando o Evangelho, mas ele está desprezando o próprio Pai, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo de Deus. Aquele a quem foi dado pelos nossos pecados, aquele a quem levou sobre si toda a nossa culpa, nos remiu e nos santificou pelo seu precioso sangue. Nós somos propriedade particular de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo é casa e templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo não foi feito para ficar nas prostituições. O nosso corpo não foi feito para ficar ingerindo cachaça, bebidas alcoólicas. O nosso corpo não foi feito para ficar fazendo sexo
com um e com o outro, como se não tivesse esposa ou esposo. O nosso corpo não foi feito para ficar ingerindo drogas, cigarro, maconha, mas o nosso corpo, como falou o apóstolo Paulo, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus, e o que habita em vós é o Espírito Santo de Deus? Portanto, se alguém destruir este templo, Deus também o destruirá naquele grande dia. Aquele grande dia será o dia do juízo final. Será o dia em que muitas nações irão lamentar por ter visto e ouvido a mensagem do Evangelho, mas passou de largo, não fez caso nenhum por Jesus Cristo. Naquele grande dia, muitos vão dizer a Jesus: mas Senhor, nós comemos e bebemos em tua presença. Jesus vai olhar para eles e dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Sabe quando é que Deus conhece um homem? Quando ele escreve o seu nome no livro da vida. O profeta Isaías falou: eu te dei nome, nomeei, tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Aqueles que confessam a Jesus nesta vida, o seu nome passa a ser escrito no livro da vida. Sabe para quê? Não é para ficar como um autógrafo desenhado. O nome escrito no livro da vida é para que naquele grande dia você seja encontrado por Ele, quando Ele der ordem aos seus anjos e fazer a pergunta fatídica, aonde muitos vão se encontrar no estreito, aonde muitos vão olhar para um lado e para o outro e não vai ver saída. Quando Jesus pronunciar esta palavra que Ele falou em Mateus 25: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, que aqui nesta vida em terra, eles confessaram Jesus por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem eles confiaram, e aquele a quem Deus o enviou. A esse Jesus que eles procuraram viver uma vida separada para Ele, separada deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, falou o apóstolo João. O mundo está dominado por Satanás. O diabo está controlando o mundo através das redes sociais, através da telecomunicação, através da internet, através dos meios comunistas, aonde ele está cada vez mais com tanta mentira, produzindo e anunciando os seus feitos. Mas a Bíblia manda fugir da aparência do mal. A Bíblia manda você se santificar, porque em Hebreus 12 está escrito: segue-se a paz, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. No pecado, o homem só vai ver a ira de Deus sobre a sua vida. Na verdade, nem a ira de Deus ele vai conseguir ver, porque ele se tornou cego. O pecado cega o homem, capaz de deixar ele sem ver e conhecer a verdade. Ele ouve a verdade, mas soa no seu ouvido como se fosse uma mentira, como se fosse apenas mais um que está proclamando. Ele ouve a verdade do Evangelho, mas não quer pôr em prática, não quer obedecer. Mas a Bíblia diz: então vereis a diferença outra vez entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Outra vez nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio. Todavia, na geração anterior a que sucedera ao dilúvio, Deus encontrou Noé, o único justo naquela humanidade toda que estava corrompida com pecado. Idolatria é o que mais se atuava no tempo de Noé. A idolatria estava deixando o povo obstinado, o povo cego, o povo faminto, sempre pela idolatria. Nos dias de hoje não é diferente. Quando você vê sempre anunciar, no rádio você escuta, na televisão você enxerga
no YouTube, você vê tudo aquilo que está sendo propagado pelo diabo, a antiga serpente Satanás, que a Bíblia descreve lá em Apocalipse dizendo que Satanás conseguiu enganar as nações da terra. A idolatria que o diabo tem feito nos dias de hoje, convencido a muitos que isto é normal, que isso é para satisfazer o seu ego, a sua vontade, não tem importância, seja feliz. Você nasceu nessa religião, você vai morrer nessa religião, defenda a sua religião. É isso que é o intuito do diabo. O camarada, ele vive na fantasia, passa a maior parte do tempo que ele vive aqui na terra, fazendo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é abominável aos olhos de Deus. A idolatria, ela contagiou o mundo inteiro, de sul a leste, de norte a oeste. A idolatria que tem se formado nos dias de hoje, através do futebol, através da novela, através dos atores, através dos artistas, através da religião, através da política, as idolatrias que têm endurecido o coração de muitos para não conseguir ver a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É idolatria para todo lado que você vê. Comércios e mais comércios. E o povo sendo conduzido para o abismo e não percebe que está sendo destruído a sua fé, a sua alma, o seu coração, o seu entendimento. As suas forças estão se acabando. A força de crer e se esforçar para acreditar nas Escrituras está se perdendo. O entendimento que devido era para dar a Deus, ele dá todo ao diabo, a fábulas, a mentiras, enganos, heresias e mais heresias. Nas igrejas evangélicas, você pode olhar, a maioria dos que estão lá, dizendo-se cristão, faz o que o ímpio faz, ou melhor, pior do que o ímpio. A Bíblia diz que ultrapassaram os feitos do maligno. Aqueles que dizem ser cristão, eles praticam o que é abominável aos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz lá em Miqueias, no profeta Miqueias, que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, e com o seu povo entrará em juízo. Os primeiros a serem julgados não será o ímpio. O apóstolo Pedro falou que o juízo de Deus começa primeiro pela sua casa. E qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Jesus? E aonde comparecerá o ímpio e o pecador? Uma pergunta que Pedro fez. Aqueles que pensam que estão servindo a Deus em carne. Em Romanos 8, versículo 8 está escrito: não pode o homem querer agradar a Deus vivendo a sua vida na carnalidade, porque o que é carnal, ele é terreno, mas o que é de cima é espiritual. Isso falou o apóstolo Paulo lá em Colossenses. Se alguém tem sede, venha e beba de graça da água da vida. A água é o Espírito Santo de Deus, que fora derramado, segundo a profecia de Joel, sobre toda a carne. Essa profecia de Deus, ela se cumpriu no dia de Pentecoste, quando Deus derramou essa promessa, feita pelo seu Filho Jesus, aos seus apóstolos, e derramou sobre todos aqueles que crescem no seu nome. Futuramente, esta água, aquele que beber dela, nunca mais terá sede. A mulher samaritana falou para Jesus: mas Senhor, tu não tens com que tirar, e pedes a mim? Jesus falou: ah, se tu souberes quem te pede água, tu a pediria-me, e eu lhe daria, e esta água faria em você uma fonte, e jorraria para a vida eterna. A água que Jesus estava falando para a mulher samaritana
era o Espírito Santo de Deus que seria derramado sobre aqueles que crescem nessa promessa. Mas na verdade, nem todos creem mais nessa promessa vindoura, nessa promessa realista, nessa promessa verídica, que nós somos testificantes e testemunhas das quão grandes coisas Deus tem feito e Deus está fazendo. Pelo poder do nome de Jesus, são curados os enfermos. Pelo poder do nome de Jesus, os demônios saem em retirada. Pelo poder do nome de Jesus, os mortos ressuscitarão. No tempo do apóstolo Pedro, dos demais apóstolos, aonde eles iam, os sinais o acompanhavam. Jesus falou que aquele que crê, os sinais o seguiriam. E ele mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce nesse evangelho seria salvo, mas aquele que não cresce nesse evangelho já está condenado. Em João 1, Jesus falou: eu vim para os meus, mas os meus não me reconheceram. Infelizmente, até hoje não conhece a Jesus, porque pensa que Jesus é aquele Jesus que está pendurado no crucifixo, pendurado numa cruz. Aquele Jesus já ressuscitou há mais de 2000 anos. Aquele Jesus, ele está aqui vivo e vive eternamente. É isso que está escrito em Apocalipse: aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10. Lá em Apocalipse 1, Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Em Hebreus 13, 8, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é Rei dos reis, campeão dos campeões, Senhor dos senhores e Senhor da terra. Ele é aquele a quem está escrito na lei de Moisés e nos profetas, nos salmos. Mas ele falou que o fim da lei é o amor, e o cumprimento da lei foi Jesus. Foi o único que guardou, foi o único que veio para cumprir aquilo que o homem não conseguiu cumprir. Por mais que ele vivesse baixa a vontade de Deus aqui embaixo na terra, mas ele estava tão submisso à lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, falou Paulo lá em Romanos 7. Nós só conhecemos o pecado por causa da lei, porque a lei está escrita: não matarás. Por isso que vem o pecado. O que habita dentro do homem é a lei do pecado. E ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somos miseráveis pecadores, somos homens sujeitos à dependência do Espírito de Deus, porque se o Espírito de Deus não fosse derramado sobre toda criatura, sobre toda a carne, nós não seríamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Viveríamos uma vida aqui profana, uma vida ingrata, uma vida irreconciliável, uma vida de avareza, de idolatrias. Mas por isso que foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Falou Jesus em João capítulo 16, do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse século já está condenado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus fala. Mas as pessoas só têm orelha para ouvir mentiras, para pendurar brincos, alargadores. Só tem orelha para ouvir futebol, só tem ouvidos para ouvir novelas, só tem ouvidos para ouvir filmes satânicos que o cinema promove. Mas quando é para ouvir as Escrituras, tapa os ouvidos, desviam os ouvidos da verdade. Teriam comichão nos ouvidos, falou o apóstolo Paulo, não suportariam ouvir a sã doutrina. Iriam amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.